O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "E quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta uma visão do profeta Ezequiel. Ele tem uma visão do templo de Jerusalém. Ele é levado, diz assim, que o anjo o fez voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste. No final do versículo 2, diz assim: "Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito." Interessante que alguns padres da igreja, quando leem esse texto, eles reconhecem aqui uma visão do Cristo, do lado aberto, do lado direito de Cristo, do qual jorra sangue e água. Isso é, do lado aberto de Cristo jorra toda a graça. Figurados, representados ali na água do batismo e no sangue da Eucaristia. Mas é do lado aberto, do lado direito aberto de Cristo. Cristo já havia feito sua comparação ao templo: "Destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Os judeus falavam do templo material e Jesus falava do templo do seu corpo. Então já existia essa correlação do templo de Jerusalém e o templo do corpo de Cristo. Pois bem, Ezequiel então tem essa visão. Do lado direito do templo começa a jorrar uma água, um rio que sai ali do lado direito. E diz então que ele sai com a vara de medir. Caminha
500 metros, e a água daquele rio que está saindo do templo, ela chega aos tornozelos. Ele caminha mais 500 metros e diz que a água está agora nos joelhos. Ele caminha mais 500 metros e diz que a água chega à sua cintura. E ele caminha mais 500 metros e era um rio que não se podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado. E alguns padres da igreja sempre viram nesse sinal dessa água que sai do templo e que se torna um rio abundante, sinal da graça de Cristo. A graça de Cristo, meus santos, que é infindável, que não tem fim, que é abundante, que cresce cada vez mais, e diz aqui que aonde esta água chega, ela leva a vida. Versículo 6, o anjo pergunta: viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um lado e do outro. E o anjo disse: essas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar Morto. Desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornam saudáveis. Esta água faz aquilo que é impossível. Imagine, eu nunca fui à Terra Santa, mas você pode procurar na internet. Você pode, neste sentido não é pecado essa curiosidade, você pode curiosar na internet e você vai ver que as águas do Mar Morto são tão salgadas que você pode até flutuar sobre elas, de tão densas que elas se tornaram pela quantidade de sal. E não tem nada vivo ali, tudo está morto. Pois bem, mas diz aqui a profecia que essa água, onde ela chegar, ela leva a vida. Isto é, meus santos, é uma imagem da graça de Deus, que o coração pode até estar morto pelo pecado, e aquela graça, ela transforma, ela revivifica no nosso batismo, quando nós chegamos ali com as almas mortas pelo pecado original. Elas revivificam no sacramento da confissão, quando nós, pelos nossos pecados pessoais, nós matamos a vida da graça, e a graça vem novamente e restaura aquela vida em nós. Por isso, meus santos, que nós precisamos, e isso não apenas no batismo e na confissão, mas a graça de Deus que nos restaura sempre. Então, se você percebe que a sua vida na graça, a sua vida de oração, a sua amizade com Deus está enfraquecida, está morna, suplique a graça de Deus. Se você percebe que espiritualmente você está enfraquecido, você já não tem mais a seiva da vida, a seiva espiritual, receba a Eucaristia, estando em estado de graça, entre na fila da comunhão e receba esta água da vida, esta graça que é Jesus, e peça para que Ele restaure a sua fé. Se você está até sem esperança de que você possa amar a Deus de fato, de que você possa se desapegar dos seus pecados, de que você possa ser verdadeiramente santo. Meus santinhos, nosso Senhor não chamou apenas a santidade Santa Teresinha, São José, cujo tríduo começamos hoje. A partir de hoje começa o tríduo de São José. Não chamou a santidade apenas São José, Santa Teresinha, não deu a santidade perfeita a Nossa Senhora, mas Ele nos chama a todos nós a santidade. É um pecado, é uma loucura
espiritual é uma ignorância espiritual que pode levar à perdição da sua alma, quando você diz assim: ah não, eu não quero ser santo não, eu quero só me salvar. Quando você diz isso, você coloca a sua salvação em risco. Que quando uma jovem diz assim: ah, eu não quero tirar 9 e 10 não, eu quero só passar. Este rapaz, esta moça, tem grande probabilidade de ser reprovado, de ser um aluno medíocre, porque ele quer só passar. Ele não quer tirar boas notas, ele não quer de verdade aprender. Pois bem, quando nós colocamos isso na vida espiritual: ah, eu não quero ser santo não, você está dizendo assim, você está dizendo o quê? Ah, eu não quero amar muito Deus não, eu quero amar Deus bem pouquinho, apenas o necessário para não ir para o inferno. Percebe que coração ruim é este que diz isso? Que quando você diz que você não quer ser santo, que você não tem pretensão de ser santo, você está dizendo assim: ah, eu não quero amar Deus como Deus merece ser amado não, eu quero amar a Deus apenas o mínimo necessário para que eu não me perca. Então isso é mau, esse pensamento é mau, esse pensamento é do diabo, que primeiramente coloca a mediocridade no seu coração, para que depois nem amar a Deus o pouquinho necessário você vai querer. Então queira amar Deus e amar muito. Então na sua oração, de você suplicar a Deus esta graça: meu Deus, o meu coração que é tão preguiçoso, o meu coração que é tão egoísta, o meu coração no qual eu não tenho mais esperança, isto é, eu não tenho esperança de ser santo de verdade, de amar a Deus de verdade. Mas a tua palavra, que não mente, está dizendo que onde esta água chega, ela leva a vida e transforma aquilo que aos homens é impossível. Diz então que onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. É a água da graça que faz até os peixes viverem naquelas águas salgadas e mortas, humanamente impossíveis para isso se realizar. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, seus frutos jamais se acabarão. Ora, qual é a árvore que o fruto nunca acaba? Há tempo de manga e há tempo que não tem manga. Não é isso? Há tempo de uva e há tempo que não tem uva. Há tempo do caju e há tempo que não tem caju. Pois bem, mas a graça de Deus, aquela água onde chegar, ali sempre será tempo de caju. Isto é, ali sempre será tempo de amar a Deus, de ser santo, de ser dócil à graça de Deus. Então, meus santos, a primeira leitura então nos apresenta este contexto da graça que deve nos animar a todos. Então, se é sempre tempo, se a graça de Deus pode fazer com que eu sempre ame a Deus e ame a Deus sempre, eu preciso suplicar a graça de Deus. Suplico a graça de Deus nas minhas orações, suplico a graça de Deus no sacramento da confissão, suplico a graça de Deus quando recebo a Eucaristia, porque eu posso receber a Eucaristia de qualquer jeito. Então eu quero receber a Eucaristia e receber todas as graças que com ela vêm, que podem me ser concedidas com a Eucaristia. Suplico a graça de Deus quando faço as minhas penitências quaresmais, pedindo a Deus que transforme o meu coração e me conceda amar aquilo que eu ainda não amo. Me conceda querer aquilo que Ele quer que eu queira, mas que eu não quero. Que me conceda a determinação em buscar as coisas do alto a mim,
que sou tão determinado a buscar as coisas de baixo. Então, você olha e diz, mas isso é impossível, porque eu sou tão focado nas coisas de baixo, no dinheiro, na comodidade, no conforto, na saúde, na beleza, na casa, no carro, no emprego. Você diz, Senhor, mas o Senhor pode transformar o meu coração de tal modo que eu me torne focado nas coisas do alto, na virtude, na santidade, no amor a Deus, na salvação eterna, no buscar a alegria de nosso Senhor, no me doar por amor a Deus aos meus irmãos. Só o Senhor pode fazer isso em mim. Concede-me, Senhor. Pois bem, a primeira leitura então apresenta este poder miraculoso da graça de Deus, e que eu preciso suplicar, e que eu preciso me empenhar. O Evangelho então apresenta aqui um doente, um paralítico, que há 38 anos sofria com esta doença. Mas, meus irmãos, pelo que nós podemos ver aqui no texto, ele já estava muito acostumado com a sua doença. Por quê? Porque quando o nosso Senhor diz aqui, é algo muito particular. É interessante que normalmente nos relatos evangélicos, nosso Senhor, ele é requisitado, ou ele percebe a fé naquela pessoa para quem ele concede aquela graça. De alguma maneira, a fé obtém a graça de Deus. No texto do Evangelho de hoje, Deus concede a graça sem fé nenhuma da parte daquele homem. Ele não tem fé nenhuma, ele nem sabe quem é Jesus. Porque depois, quando os fariseus o veem carregando a sua cama, perguntam, o que é que estás fazendo? Ah, o homem que me curou me mandou carregar a cama. E quem foi que te curou? Não sei, foi um homem. Pois bem, diz então que Jesus chega para aquele homem que há 38 anos sofria, e Jesus pergunta, queres ser curado? Versículo 6, João, capítulo 5, versículo 6. Queres ficar curado? Ora, diante de uma pergunta dessa, a resposta óbvia para quem há 38 anos sofre com um problema é o quê? Quero. Mas qual é a resposta dele? Ele começa a se lamentar e a justificar. Ah, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. É como que nosso Senhor chegasse para você e perguntasse, queres ser santo? Queres me amar muito? E você começa, ah, Senhor, é muito difícil, Senhor, o meu coração é muito ruim. O Senhor não sabe como o meu coração é ruim, Senhor. Quer dizer, você já está se apegando às suas misérias, porque de verdade você não quer dar este passo que exige de você uma colaboração. Isto é, será mesmo que durante 38 anos esse homem nunca conseguiu ninguém que o ajudasse a ficar ali pertinho da fonte quando ela borbulhava? É porque ele durante 30 anos ele esperou de boca aberta que a situação acontecesse. Porque durante 38 anos ele não encontrou ninguém a quem ele pedisse que o levasse lá para pertinho. Que a justificativa dele foi o quê? Ah, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Mas durante 38 anos, se fosse uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas durante 38 anos ele não conseguiu ninguém, ele não tentou. E a resposta dele nos mostra este comodismo. Isto é, ele não estava disposto a colaborar com a graça de Deus. Que a graça de Deus, ela torna o mar morto no mar vivo, naquele mar que nada tem além de sal, no mar que até tem peixes, naquele mar em que as águas eram mortas, transforma em um mar que as águas agora estão vivas e saudáveis, mas que a graça de Deus isso possa realizar, ok, mas você precisa colaborar, você precisa de alguma maneira suplicar.
Se você simplesmente cruzar os braços e esperar que isso simplesmente aconteça numa total e completa e única iniciativa de Deus, pode ser que Deus assim faça, mas o caminho normal não é esse. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti, diz Santo Agostinho. Então Deus espera a nossa colaboração. Quando Ele me criou sem mim, mas para me salvar, Ele quer me salvar comigo, com a minha colaboração. Então Ele vai e dá essa justificativa e diz: olha, durante 38 anos eu fiquei aqui e ninguém nunca me ajudou. E Jesus viu que aquele coração era um coração preguiçoso, que aquele coração era um coração acomodado. Jesus o cura, diz: levanta-te, pega a tua cama e anda, vai. Mas depois, quando Jesus se encontra com ele no templo, Jesus diz, versículo 14, João, capítulo 5, versículo 14: mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar. Percebe que existia o pecado nele. Não voltes a pecar, isto é, acomodado, preguiçoso, entregue aos próprios problemas. Vamos lá, ação, reação, suplicar a graça. Faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. Que a Deus caiba a transformação da minha vida. Ok, eu preciso que Deus transforme a minha vida, e só Deus pode transformar a minha vida. Mas a mim cabe suplicar, noite e dia: procurai e achareis, batei e vos será aberto, pedi e vos será dado. Então eu preciso procurar, eu preciso bater, eu preciso pedir, e Deus vai me conceder, Deus vai me transformar, Deus vai me corrigir. Mas eu preciso da minha parte. Pois bem, nosso Senhor então se encontra com ele e diz: olhe, eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E meus irmãos, que coisa pior pode acontecer a um homem que sofre durante 38 anos? Muito provavelmente mais do que a metade da vida dele. Nós não sabemos aqui a idade desse homem, mas talvez, se não a metade, um pouco da metade da sua idade. Meus santos, a coisa pior que pode nos acontecer é que nós nos percamos para sempre naquele lugar de sofrimento que nós chamamos de inferno, naquele lugar de perdição, de dor, esquecimento e tormento a que chamamos de inferno. Mas Deus não quer que ninguém para lá vá. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer a salvação de todos nós. Então peçamos a Deus, apresente a Deus a sua miséria, apresente a Deus o seu coração, apresente a Deus as suas fragilidades e diga: Senhor, eu creio que o Senhor pode me transformar. Eu creio que a água da tua graça pode transformar a minha alma, pode transformar o meu coração, pode me fazer uma mulher diferente, pode me fazer um homem diferente. Ajuda-me, Senhor. E isso você vai pedir hoje, e isso você vai pedir amanhã, e isso você vai pedir depois de amanhã, você vai pedir todos os dias. Será salvo quem perseverar até o fim. E em que consiste a nossa perseverança? Na luta, naquilo que nós podemos, com aquela força com que dispomos. Pode ser que nós não lutemos como um lutador profissional, mas que nós lutemos com as forças que temos. Como diz Santo Agostinho: lutei, Senhor, mas com as forças que eu tinha. Mas ok, que nós perseveremos na luta
e na súplica. Se na luta nós não podemos nos equiparar aos lutadores profissionais, aos santos, os santos são os lutadores profissionais. Eles lutaram com gosto, com todo vigor, contra os seus inimigos, contra o diabo. Se na luta nós não podemos nos equiparar a São José, se na luta nós não podemos nos equiparar a São Padre Pio, se na luta nós não podemos nos equiparar a Santa Rita, na súplica nós podemos a eles nos equiparar. Nós podemos suplicar, e suplicar a cada dia, e suplicar todos os dias, e apresentar as nossas debilidades, a nossa pequenez, as nossas limitações, e pedir a nosso Senhor que tire do nosso peito este coração de pedra e coloque no lugar um coração de carne, semelhante ao seu Santíssimo Coração. Peçamos, meus irmãos, peçamos que Deus nos conceda esta graça, para que onde há morte, seja colocada a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.